importantes do culto, a ministração da palavra. Não porque eu vou ministrar, não. Porque de mim nada sou, de mim eu nada posso fazer. Mas é porque Deus tem ainda sempre muito a tratar conosco. Amém? Vocês perceberam hoje que o pastor William está de folga, né? O pastor William está lá atrás, mas está de folga. Está só supervisionando. Só recebendo? Está supervisionando mesmo. É manto. Mas amém. Nós já oramos pelos nossos pastores, já oramos por nós, já oramos pela nossa família. Né? E nós temos visto que Deus tem bradado em todas as áreas. Nós temos visto que Deus é um Deus fiel. Nós temos visto que Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Ele é um Deus que abala estruturas. Ele é um Deus que o seu amor é incalculável. Que nem disse a pregação há 2 domingos atrás. O amor dele nos impacta de tal maneira que nós somos tremendamente rendidos aos pés de Cristo. Amém? E através desta rendição, eu quero que você traga cativo, que eu peço ao Espírito Santo que traga cativo a sua mente, para nós entendermos a palavra de hoje, porque eu já fui ministrado. Enquanto eu escrevia esse esboço, Deus já ia falando comigo e eu, lendo essas passagens bíblicas, eu falei, Senhor, como eu preciso aprender muito de Ti ainda. Eu tenho mais ou menos 25 anos de evangélico. 25 anos. Thalita tem 23, não, tenho mais, 27, 28 anos. E todos os dias que eu abro a Bíblia para fazer o meu TSD, todos os dias o Espírito Santo me traz uma mensagem nova ao meu coração. É por isso que eu amo esse Senhor. É por isso que eu sou rendido aos pés dEle, porque eu sei que Ele tem sempre, todos os dias, algo novo a falar conosco. Amém? E essa noite eu quero falar a respeito de uma coisa que nós conhecemos bastante. Uma coisa chamada Evangelho. Você está aqui hoje porque o Evangelho de Cristo, Ele foi lá e te buscou do mundo das trevas, do mundo de problemas, do mundo de pecados, e te trouxe para a sua maravilhosa luz. O Evangelho de Cristo é um evangelho ao qual as pessoas lá fora, elas não entendem. Se você for falar com alguém sobre o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que ela vai dizer é que não quer saber. A primeira coisa que ela vai demonstrar é que ela não tem interesse sobre falar, sobre entender sobre o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, e ao qual Deus tem nos ministrado esta noite, o Evangelho de Cristo é uma coisa que não é tão simples de ser entendida. Parece ser simples, né? Nós entendemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. E se nós começarmos a falar, a pregar esse versículo, nós vamos trazer à mente que o pecado tem o seu salário. E o salário dele é a morte se não se converter aos pés de Cristo. Mas o Evangelho é um evangelho ao qual, quando você fala para as pessoas começam a pensar de uma forma totalmente diferente. Quando você fala sobre o Evangelho de Cristo, as pessoas começam a pensar de uma forma que, será que realmente esse Evangelho é uma coisa verdadeira, uma coisa que eu posso acreditar? E quantos de nós, antes de entendermos o Evangelho de Cristo, nós zombávamos desse mesmo Evangelho ao qual nós pregamos hoje? Quantos de nós falávamos, lá vão os crentes? Como é que é? A casa da moeda, sem contar os outros detalhes do Evangelho. Quantos de nós falavam, lá vão os doidos, olha lá os doidos. Ou se não passa, quando eu trabalhava, para quem não sabe, vou abrir um parênteses aqui. Eu trabalhei 2 anos e meio na Universal, mas trabalhava assim, dentro da Universal, eu fazia segurança para os bispos, né?
Então, quando eu estava ali na Universal e fazendo segurança para os bispos, e a gente ficava ali na porta, quando tinha reunião chamada reunião do presbitério lá da Universal, nós ficávamos ali na porta, né, todos os seguranças, e eu ficava ali no meio dos seguranças, e os seguranças, né, que eram policiais, ficavam falando, adivinha o que eles estão falando lá dentro? Adivinha? No mínimo eles estão falando que, né, vão mudar o valor disso, mudar o valor daquilo. Mas isso não interessa para a gente, porque nós estamos aqui para criticar essas pessoas. Não, nós estamos para orar por elas. Mas o que interessa para nós esta noite é entender a unção do Evangelho impactado nas nossas vidas. A unção que o Evangelho faz, a unção que o Evangelho tem, a unção que o Evangelho transforma a vida das pessoas. E se quando nós falamos em Evangelho, e o Evangelho que eu estou falando é o Evangelho de Cristo, o Evangelho pregado, o Evangelho vivido. Quando nós falamos do Evangelho, muitas pessoas falam que ser crente é coisa de louco. O quê? Você vai ser crente? Quem já ouviu isso, né? Só lá em Marte. Você vai ser crente? Você está louco agora? Você está louco? Você está louco? Né, Bolívar? Está louco? Você vai jogar todos os seus CDs fora, né, Bolívar? Fala, Deus. Você vai jogar aquelas músicas que você baixou da internet, todos os seus rocks, você vai deletar tudo? Quantas? Mais de 7.000 músicas. Que benção, mais de 7.000 músicas. Por que será que o nosso querido deletou 7.000 músicas baixadas? Olha, o tempo que você deve ter gasto para baixar 7.000 músicas. Mais de 20 gigas. Por que será, então, que o Bolívar, estou pegando até o Bolívar como exemplo, né? E a gente falou, não dá mais, o pastor já falou, não dá mais exemplo do Bolívar, coitado, toda vez o Bolívar e o São Miguel. O São Miguel, nem vou contar quantos forró ele baixou. Sertanejo. Já me corrigiu aqui, ó. Nem vou falar quantos. Por que será que Bolívar, por que será que nós deixamos algumas coisas de lado? Por que será? Por uma coisa chamada Evangelho genuíno de Deus. E quando nós entendemos que o Evangelho é algo que impacta nossas vidas, nós vamos lá para o livro de Mateus 4, 18. Nós vamos entender um pouquinho o que esse Evangelho faz com as pessoas. Nós vamos entender um pouquinho que esse Evangelho, ele consegue transformar a vida das pessoas. Mateus 4, 18. Eu ia ler aqui, mas eu vou pegar essa tradução para você acompanhar comigo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos. Viu quantos irmãos? 2. Prestem atenção. 2. Simão, que nós já conhecemos, chamado Pedro, e André, aos quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Quando a gente fala de Evangelho, e Jesus Cristo é o nosso único, exclusivo consumador e salvador, ao qual é o primeiro que fez com que o Evangelho fosse proclamado de uma forma diferente do que os fariseus faziam. Quando ele passava ali perto do mar, ele encontrou Pedro e o seu outro irmão que estavam pescando. Eles estavam pescando e, de repente, Jesus para perto do barco e diz, Pedro, e o outro irmão dele, sigam-me. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho. Se você estivesse no barco, se você fosse o Pedrão lá, nosso amigo, você está lá trabalhando, e para quem não sabe, Pedro era casado. Pedro era casado, ele tinha que sustentar uma família. Se você estivesse lá no barco, e alguém passasse, igual a Jesus,
e chamasse, ô Marcos, ô Pedro, vem cá, me siga. Será que eu seguiria esse Jesus? E tem mais um detalhe, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele estava começando a sua jornada. Ele não tinha feito nenhum milagre. Então, Pedro, ele simplesmente ouviu a voz de Jesus Cristo e o seguiu. Imagine se eu estivesse aqui, vamos trazer para os dias de hoje, estivesse eu no meu carro, eu e o pastor William, nós não entendêssemos o Evangelho, nós não sabíamos o que fosse falar do Evangelho, nada sobre a Bíblia, e estamos lá eu e o pastor William, e tal, nós estamos ouvindo uma música dentro do carro, e de repente chega alguém perto da gente e fala assim, ô Marcos, ô William, siga-me. O que nós íamos falar? Obrigado. Você está louco? Mas quem é você para me convidar? Eu vou seguir a primeira pergunta. Eu vou seguir você para quê? Eu vou seguir você por quê? E quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, quando o Evangelho vivido é um Evangelho ao qual impacta os nossos corações, ao qual, quando aconteceu com Pedro naquele momento no barco, quando Jesus falou, siga-me, aconteceu algo transformador dentro do coração de Pedro e esqueci o outro, do seu irmão lá. Obrigado, André. Ele foi impactado com a voz de Jesus. Siga-me. E o Evangelho, ele é loucura para as pessoas aí fora. Sabe por quê? Porque um dia Jesus olhou para você, olhou para mim e disse, Bolivar, siga-me. Samuel, siga-me. Felipe, siga-me. E nós não perguntamos para ele, Jesus, mas o que você tem a me oferecer? Pedro não perguntou, Pedro e André não perguntaram, o que você tem para me oferecer? Mas simplesmente eles pegaram a rede, deixaram de lado e seguiram a Jesus. E quando o Evangelho ele entra no nosso coração, quando o Evangelho ele impacta as nossas estruturas, nós descobrimos que Deus é um Deus que abala as estruturas. Quando esse Evangelho entra no nosso coração, nós ouvimos somente a voz do Espírito Santo dizendo, siga-me. E quando a gente começa a seguir a Deus, com a voz revelada dentro de nós, acontece exatamente o que aconteceu com o exemplo que eu dei do Bolivar e do Samuel. 7 músicas são apagadas. Sabe por quê? Porque já aquilo não faz mais, já não tem mais importância para mim. Aquilo já não tem mais importância. Porque agora eu não sigo mais aquilo, eu sigo a Jesus. Você não segue mais o mundo, você segue a Jesus. Você segue por quê? Porque Deus pode te dar alguma coisa, Deus pode te dar um carro novo, uma casa nova. Não. Se Ele quiser, é claro que Ele pode dar, nós sabemos disso. Mas o que Ele pode mais dar é a salvação da sua alma, a qual as pessoas não entendem. Por isso que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1:18, que a Bíblia, que a palavra, que a Escritura é loucura para os que querem entendê-la. É loucura. Por que é loucura? Porque ser louco é uma dádiva de Deus. Como é que é isso, pastor? Irmãos, não se decepcione, mas se você é crente genuíno, se você é crente fiel, você é louco. Não tem como. Porque para entender as Escrituras, você precisa ser louco. Não tem outro jeito. Não tem jeito de você entender as Escrituras ser uma pessoa normal. Não tem. Por isso que, quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, a primeira coisa que as pessoas fazem é não entenderem o Evangelho. Porque elas são pessoas normais. Quando pregaram para você o Evangelho, você era uma pessoa normal, ao qual você dizia, isso é loucura, isso não. Ficar seguindo isso, fazendo aquilo, fazendo assim, fazendo... Não vou fazer isso. Pensam que é loucura, porque estão pensando de uma forma normal. Mas quando a centelha do Espírito Santo vem ao nosso coração
E acontece exatamente o que aconteceu com André e com Pedro, quando eles ouvem a voz do Espírito Santo dizendo, siga-me, e esse siga-me vem acompanhado de poder, esse siga-me vem acompanhado de glória, esse siga-me vem acompanhado de transformação, esse siga-me vem acompanhado de revelação, esse siga-me vem acompanhado de vida no altar. Quando você ouve o siga-me de Jesus, você deixa de ser uma pessoa comum e começa a ser uma pessoa louca por Jesus Cristo. E aí o que aconteceu com eles? Eles começaram a ser loucos. Eu fico imaginando Pedro. Ele saiu do barco seguindo Jesus. E ele tinha uma esposa, Pedro. Eu fico imaginando quando ele voltou alguns dias para pegar alguma roupa, alguma coisa. E a esposa falou assim, ô Pedrão, onde você estava? Aí eu estava seguindo Jesus. Hã? Seguindo quem? Seguindo Jesus. Quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Não sei não. Ele passou lá no barco e mandou eu seguir. E aconteceu um negócio aqui no meu coração e eu estou seguindo. Aí sabe o que a esposa de Pedro falou? Você é louco? Porque as coisas de Deus são loucuras. Você só pode entender as coisas de Deus se você for louco. Se você for normal, você não vai entender as coisas de Deus. Pensa numa coisa muito louca. A coisa muito louca é ser louco. E para ser louco, a gente precisa ter uma coisa chamada centelha do Espírito Santo nos nossos corações. E quando a centelha do Espírito Santo vem aos nossos corações, a gente entra em graus de loucura. O que é, pastor? Não estou entendendo. Nós já entendemos que pegar o Evangelho, trazer a revelação ao nosso coração, é se transformar de uma pessoa normal para uma pessoa louca. Vocês estão me entendendo o que é ser louco aqui? Amém? Daqui a pouco está todo mundo, eu sou louca. Não, é isso que eu estou falando. A revelação de ser louco é passar por um estágio. Eu ouvi, hein? A revelação de ser louco é passar por um estágio. Então tem aquele louco. Você já viu louco? Já viu louco? Alguma pessoa louca? A gente já, né? De vez em quando, um dia eu fui no banco, fui pagar uma conta. Eu estava na fila do banco lá. Aí eu vi uma pessoa que ele falava alto e falava, não tinha nexo que ele falava. Ah, essa conta aqui. Ah, mas o pão está muito caro. E assim, estava os momentos, os repentes de loucura nele. Eu até comecei, Senhor, se for algum demônio, já manifesta aí, que eu já vou pôr a mão na cabeça dele, já vou arrebentar. Não manifestou, não. Né? Então, assim, graus de loucura. E eu vi, e eu prestei atenção naquele rapaz, estava ali na fila do banco, mas ele, de uns repentes, assim, ele falava sozinho. E a gente sabe muitas vezes que é espiritual isso. Mas eu percebi que as pessoas que estavam ao lado dele começaram a se afastar. Ele estava na fila, ele ficou sozinho na fila. A fila ficou quase para ele, sozinho. As pessoas começaram, a afastar. Aí ele encostava perto de alguém para conversar, e aí a pessoa, afastava. Porque ele tinha sinais de loucura. Quem já perdeu família aqui por ser louco? Tá, você não entendeu o que eu falei. Quem já perdeu familiares aqui e deixou aí na sua casa por você ser evangélico? Quase todo mundo. Sou louco. As pessoas se afastam, porque nós deixamos de ser normais e começamos a ser loucos por Cristo. Então, um grau de loucura. Existem aquelas pessoas que são pouco loucos, sabe? Pouco louco. Diz uma frase que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Nossa, só tem mais 3 minutos. Manda fogo. E as pessoas têm graus de loucuras. Então tem aquelas pessoas que são pouco loucas. Aquelas pessoas que a gente nem percebe, está no nosso convívio,
A gente vê de vez em quando na televisão aparece lá alguma coisa e a pessoa é normal, de repente deu um momento de loucura e fez alguma coisa. São pessoas que têm repentes de loucura. E tem aquele louco, que é louco mesmo. E tem o louco varrido. Vocês já ouviram falar do louco varrido, né? Está até internado lá no hospício. É louco varrido. Não tem jeito. Tem que tomar remédio, ansiolítico, droga injetável, que não tem jeito. Se deixar ele normal, ele comete muita loucura. E eu trouxe isso para a nossa vida espiritual. E a gente também tem graus de loucuras. Tem o pouco louco. É aquele que aceitou o evangelho, mas ainda resiste em sair do mundo. Ele fica um pouquinho na igreja, fica um pouquinho no mundo. Fica um pouquinho como louco e quer ser uma pessoa normal. Fica um pouquinho, vem domingo na igreja e durante a semana, eu sou uma pessoa normal. Eu sou um pouquinho louco. É só um pouquinho louco. Só começa a ser louco quando está aqui no nosso meio. E todo mundo. É um pouquinho louco. Tem um louco. Que é aquele que aceita o evangelho e começa a crer no evangelho. Começa a crer quando Jesus Cristo fala que a remissão de pecado há quando você confessa uns aos outros. Que a remissão de pecados há quando você pega esse pecado e deixa de fazê-lo. Mas aí, de vez em quando, o que acontece? Ele lembra do pecadinho que está escondido lá. Aí ele, gosto tanto daquilo ali que ninguém está vendo, né? Então, assim, ele é louco. Ele quase é 100% louco, mas não é. Tem uma hora ou outra que, mesmo o Espírito Santo falando, não faz isso, não age desse jeito, não fala desse jeito, não anda por esse caminho, não abre essa página da internet, mas não tem jeito. Mesmo o Espírito Santo falando, ele acaba fazendo. Mas tem aquele, que é o louco varrido, o doido varrido. Fernanda. Fernanda, falar que essa ministração é só para você, não sei porquê. Quem falou aí? É só para você, Fernanda. O louco varrido, o que é o louco varrido? É aquele que é 100% Jesus. Não interessa se mandarem eu para a Espanha, não interessa se mandarem eu para o Japão, não interessa se o senhor quiser o meu carro, não interessa se o senhor quiser a minha casa, não interessa se o senhor quiser a minha vida. Eu sou louco por Jesus. Eu tenho Jesus, eu quero Jesus, eu faço Jesus. Eu sou 100% Jesus. Esse é o louco varrido. E louco varrido, o que acontece? As pessoas amarram assim, falando, distância, nem vem aqui na minha casa. Nem vem aqui, se for para vir aqui do jeito que você vem falar desse Deus aqui, nem vem, tá bom? Você vai vir aqui e você, vai ter um churrasco lá em casa, seu parente já te convida, vai ter um churrasco lá em casa. Mas, por favor, dá para você deixar o seu Cristo lá na sua casa? Porque você parece louco. Doido, só fala de Deus, só quer Deus. É o louco varrido. Eu sou louco varrido por Jesus. Eu sou louco varrido por Jesus. Eu quero Jesus. Não importa onde eu vá, não importa aonde Ele me mandar. Eu sou louco varrido por Jesus. E é isso que nós precisamos ter. Em Romanos 1,16, pastora, Romanos 1,16, nós sabemos que ser louco varrido é ouvir sempre a voz do Espírito Santo, por onde quer que formos. Ser louco varrido é ouvirmos a voz do Espírito Santo, por onde quer que formos. Por quê, pastor? Porque com a voz do Espírito Santo, eu nunca vou errar, eu sempre vou acertar. Mesmo que as coisas se tornem loucas, mesmo que elas possam parecer loucas, mas eu sempre vou acertar. E Romanos 1,16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Até aí. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
O louco, ele não se envergonha do que faz. O louco lá fora, ele não se envergonha do que faz. O rapaz, eu não sei se ele era louco ou não, mas eu estou dando ele como exemplo, no banco, ele estava lá e ele não se envergonhava, ele falava aquelas coisas, falava do preço do pão, depois falava da cor da gasolina, ele não se envergonhava. As pessoas no banco todos. Mas ele não se envergonhava. Ele não estava nem aí. Do jeito dele. E o nosso jeito é assim, não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Ser louco por Jesus é não se envergonhar de ter e levantar uma bandeira. Onde quer que eu vá, eu sou de Jesus. O que é que eu faça para Jesus. Onde quer que eu fale, eu falo por Jesus. O que é que eu penso por Jesus. Aonde quer que eu ando por Jesus. Não interessa o que vai acontecer, eu sou Jesus 100%. Amém? Então, eu vou te convidar para que você seja louco. Louco pelo Evangelho. Louco por esse Deus tremendo. Louco por as coisas que as pessoas não entendem, que é servir a este Deus vivo. Então, quando você é louco, por mais que falem, você sempre vai fazer aquilo que o Espírito Santo vai determinar você a fazer. Amém?